reclama do posicionamento da barreira. Os argentinos são campeões nesse tipo de catimba, né? Como a gente costuma dizer na gira do futebol, eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol do Vasco! Juninho! Gol brasileiro na Taça Libertadores da América! De novo para você, na gaveta de Burgos, para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Juninho, pode ser o gol da classificação, pode ser um gol para ficar para a história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Juninho cobrando falta. Sim, começando agora direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um episódio do podcast do Armário da Bola, mais um episódio da nossa série sobre futebol carioca. Hoje é dia de falar de rival, dia de falar de um dos títulos mais marcantes conquistados por times das terras da Guanabara. 1998, Buenos Aires, Juninho, de falta monumental. É dia de falar de Vasco, é dia de falar de Libertadores, é dia de falar do título que até hoje ecoa nas arquibancadas de São Januário, Maracanã e por onde passa o Gigante da Colina. E hoje, como tem sido o padrão aqui nessa nossa série, a gente pediu ajuda para contar essa história. A gente convidou o pessoal do As Rosalinas, canal de YouTube que fala de Vasco, que trata desse tema importante que é o Vasco e que vai tratar hoje com a gente desse título marcante do futebol carioca. Elas vão se apresentar daqui a pouquinho. E eu tô aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Eu sou Gustavo Angeléias. Chico, seu boa noite. Primeiramente, boa noite a todo mundo que tá aqui escutando a gente. Ou bom dia ou boa tarde, caso dependendo aí, né? Bom momento a vocês. Ou então, se tiver em outro planeta, pode ser outro período do dia. Vai que o dia tem outros períodos. A gente não tá aqui pra julgar. Eu não quero cravar. Seria leviano da minha parte cravar. Então, estamos aqui pra falar de Vascão, cara. Cara, o Vascão é um time que a gente tem que respeitar, né? É um time que não dá, cara. É o jogo. É Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. A gente, como flamenguista, a gente encara o Vasco de uma forma muito especial. Hoje vamos falar do grande momento, do maior momento da história do Vasco, talvez. Um dos maiores, com certeza. O Vasco é um clube que a gente aprende a respeitar pelo que fez fora de campo. E dentro de campo também tem muita história para contar. E a gente não podia deixar passar aqui no Armário da Bola. A gente como arauto, a gente como bardo, né? Para contar as grandes histórias, para contar os grandes momentos, a gente tem que falar de Vascão. Não pode falar de futebol carioca sem falar de Vascão. E estamos aqui hoje para exaltar esse timaço que... Cara, a gente é flamenguista, mas a gente tem que tirar o chapéu. É um timaço, são jogadoraços que fizeram história, não foi à toa, conquistaram o que conquistaram porque mereceram, e estamos aqui para exaltar mesmo. Aqui a gente não é clubismo, aqui a gente está aqui para... O nosso único clubismo é com o futebol. A gente é adepto do clubismo suave de mesa. Ele está presente ali, mas não é algo que dá o tom. Suave de mesa é muito bom. A gente vai falar do Vasco com todo o respeito que o clube merece. Não dá para falar de futebol carioca sem falar do Vasco. O Flamengo só é o Flamengo por causa do Vasco e o futebol só é o futebol brasileiro por causa do Vasco, que é um clube extremamente importante. Hoje a gente volta para aquele esqueminha nosso de falar de um ano específico. Um dia a gente vai voltar a tratar da resposta histórica, do começo do século, da construção de São Januário, de tudo isso. O que mais tem de Vasco é a história. Exatamente, contar, né, eventualmente a gente vai voltar para isso. Clube muito rico. Mas antes disso, a gente tem que fazer o nosso habitué. Estamos em todas as redes sociais, como Armário da Bola. Vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vai lá no Twitter, dá aquela moral pra gente, segue a gente, compartilha, envia pros seus amigos. A gente agradece todo mundo que tirou um tempo para comentar com a gente nosso último programa sobre o América, que ficou muito legal. A gente teve a participação do mestre José Trajano, que emocionou muita gente, e muita gente acho que ficou feliz
por essa conquista nossa. A gente agradece a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir e comentar com a gente sobre o programa do América. Eu queria mandar um abraço pro Caio Belandi, que mandou um recado super carinhoso pra gente aqui. É um cara, porra, com história, com peso aí na podosfera. Tem o dele lá, brasileira, né? Principalmente carioca. E, pô, ele mandou um recado super legal pra gente. Ouve a gente desde os primórdios. Indicou, é um ouvinte querido e assíduo nosso aí. É um prazer ter Caio Belandi entre nossos camaradas aqui, nossos parceiros. Além do Caio, a gente tem que mandar um abraço para outro ouvinte nosso, o Thiago, que no Twitter assina como Thiago Jedi, que é um cara que chegou aqui no armário pela uma indicação do Leandro Yamin lá no meu time de botão. E é um cara que todo o programa praticamente está comentando, e essa semana mandou um elogio pra gente pela série do futebol carioca. É um cara que, porra, a gente agradece muito aí o feedback. A gente faz esse programa aqui no amor e vê que uma pessoa que a gente não conhece conheceu a gente e tem gostado. É um cara que gosta do futebol tanto quanto a gente. Fica nosso abraço aí pro Thiago. E Chico, explica o que é o Armário da Bola. Tá decorado já. Armário da Bola, nosso projeto, nosso blog. Começou como um blog, virou podcast. Hoje em dia é praticamente só podcast. Onde a gente pega a nossa coleção de camisas de futebol. Começou assim também, a gente já nem pega mais da nossa coleção. A gente já começa a pegar aí o que interessa pra gente. E a gente lembra grandes momentos da história do futebol. Grandes heróis, grandes técnicos, grandes histórias. O nosso negócio é contar história, né? A gente está aqui para lembrar de história, sempre analisando o futebol como esporte, como fenômeno cultural. Que é isso que a gente gosta. E então, sem mais delongas, vamos à vinheta e em seguida o programa. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. A gente está contando aqui com a presença de especialistas em Vasco da Gama, o pessoal lá do canal do YouTube As Rosalinas. Estamos aqui com a Fabris Martins e a Yasmin Scaleia. Vocês, por favor, peço para se apresentarem, apresentar o canal, dizer quem vocês são na internet, desde quando são vascaínas, desde quando acompanham o Vasco. Fabris, por favor, pode começar aí pra gente. Bem-vinda ao Armário da Bola. Oi, gente, boa tarde. É uma honra estar aqui no Armário da Bola. Eu sou vascaína desde 1989, aos 10 anos de idade, com a famosa Sele Vasco de 89. E hoje acho que vamos falar do período que era muito fácil dizer sou vascaína. É um período de dourado aí pro Vasco. Yasmin, e você? Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. A gente faz parte do Rosalinas. Nós criamos um grupo de 10 mulheres para a gente falar de futebol, já que a gente quase não vê mulheres representando e falando sobre o futebol, embora tenham várias. E a gente partiu dessa necessidade da gente não assistir o público feminino falando sobre o futebol, e a gente decidiu criar o Rosalinas a partir disso. Então, eu sou vascaína, acho que desde o ano de 2005, nos meus 10 anos, eu não tinha o costume de assistir futebol, e em um belo dia eu sentei para assistir um jogo de futebol, Vasco e São Caetano e Vasco, no ano de 2005. E aí, eu vi um clube, vi uns jogadores jogando, e o Vasco ganhou de 2-1 nesse jogo, e aí desde então eu me tornei vascaína. Na verdade, eu fui escolhida, né? E eu acompanho desde então, assim, aprendi tudo pesquisando e assistindo mesmo aos jogos. E na década de 90 era muito fácil você ser Vasco. O Vasco viveu anos gloriosos, né? Então acho que é bem legal a gente falar sobre essa época que foi muito boa pra gente. Nós vascaínas e vascaínos em geral, a gente quando começa a torcer pelo clube, a gente deveria ganhar um diploma de história, porque a gente apenas não acompanha o clube, a gente entende o que é a instituição Vasco da Gama, desde a resposta histórica, construção de São Januário, a Expresso da Vitória, tudo que o clube representou e fez pelo futebol e pelas conquistas
de pessoas negras, por exemplo, no esporte? Eu aqui, tiro meu chapéu pro Vascão. Tipo, apesar de ser flamenguista, declarado, com certeza um time que a gente admira muito, assim, que a gente tem muito respeito. Eu acho que é o time que mais bate de frente, assim, é o time que a gente mais respeita. Se eu não fosse Flamengo, eu queria ser Vasco, cara, porque é um time com muita história para contar, é um time com muita história bonita, assim, de defesa dos seus, né, do seu povo vascaíno, vamos dizer assim. É um clube com história dentro de campo também, é um clube com a camisa pesadíssima, e é um clube muito galhofeiro, né, cara? Torcida vascaína, cara, não tem como. Todos os times hoje em dia tem, né? Museu de memes do Flamengo, do Grêmio, do Caramba 4, mas, o Museu de Memes do Vasco é inigualável. E é o primeiro, né? O que começou com essa onda aí é o melhor. Não tem como. A torcida do Vasco é um patrimônio do brasileiro. É um patrimônio, cara. Como o Chico falou, a gente, como flamenguista, aprende a respeitar o Vasco desde cedo. Foram 2 torcidas só na vida me assustaram no estádio. Foi a torcida do Vasco e a do Corinthians, as 2 no Maracanã. Mas, falando de 1998, a gente fala de uma época de muita alegria para a torcida do Vasco. E falar de 98, a gente tem que começar falando de 97, né? Do título brasileiro de 1997, ano que o Vasco fez o que quis no futebol brasileiro, ganhou de todo mundo, com o Edmundo sendo artilheiro, sendo o grande nome daquela equipe, e há quem defenda que ele tenha sido o melhor jogador do mundo em 97. Fabris, você que lembra mais dessa época, o que dá para falar desse ano de 97 especificamente, e do Edmundo, de como foi conquistar esse Brasileirão de 97? Então, e como você falou, 97 foi um preâmbulo para o centenário. É impressionante o que o Edmundo fez. Claro que a gente também tem que enaltecer o Evair, que assim, o Evair era um cara matador. E em 97, ele jogou em função do Edmundo. É impressionante ele como pivô, o que ele fazia, assim, deixava o Edmundo assim à vontade, vai, faz, brilha. Assim, o time de 97, ele assim, foi montado, assim, acho que de uma forma muito mágica, assim podemos dizer. Porque o Mauro Galvão, por exemplo, que tipo já estava assim quase em fim de carreira, assim ele foi contratou o Odivan, assim vindo de time menor, contratou o NASA, assim uma galera assim que a gente às vezes falava, sério, o que a gente está esperando nesse campeonato? E deu tudo tão certo. Para vocês terem uma ideia, o Vasco começou assim o Germano no Brasileiro de 97. E assim, por questões de salário. E assim, a partir de quando o Germano entrou, o Germano não perdeu. O Germano assim, ficou invicto no campeonato. Assim, inclusive, uma defesa que ele fez aos 40 e tantos do segundo tempo da final contra o Palmeiras é uma das coisas mais incríveis que eu já vi um goleiro fazer. Assim, Germano, Edmundo, Mauro Galvão, Evair, o Ramon, que hoje é técnico. Assim, a gente lembra e fala, caraca, como assim essa galera estava iluminada naquele ano? Muitos jogadores de seleção, né? Muitos chegariam depois ou já estavam na seleção na época que estavam no Vasco, ou viriam a jogar nos anos seguintes, né? Muita qualidade esse time, muita qualidade. Vale ressaltar também, assim, a gente tem umas curiosidades relacionadas a isso, que o Vasco, no Brasileiro de 97, teve o melhor ataque, né? Com 55 gols, e o Edmundo, ele fez 29 gols desses 55. E também, a nível de curiosidade, a gente pode falar também da dupla Evair e Edmundo, que jogaram no Palmeiras entre 93 e 94. E em 97, os dois vieram pro Vasco. E aí eles foram responsáveis por esses grandes jogos e por todos esses gols. Acho que é importante a gente falar isso também. E, para além disso, falar da final do Campeonato Brasileiro, que foi a primeira final entre os dois jogos da final foi em 0-0. E o que valeu foi a classificação geral do campeonato, que o Vasco era primeiro colocado, acho que estava com 54 pontos. E aí o Vasco ganhou por isso, porque o jogo contra o Palmeiras, essas finais foram 0-0 os dois. E foi a primeira final de Campeonato Brasileiro que foi sem gols. Então acho que também é bem interessante da gente falar isso.
Tem a treta do Edmundo, né? Isso. O Edmundo, a Yasmin falou aí dos 29 gols do Edmundo, uma marca que é importante a gente ressaltar que foi em um turno só, né? O brasileiro não tinha 2 turnos, só foi ser batida essa marca em 2004, se eu não me engano, com o Austin Coração Valente, que fez 31 gols. É uma quantidade de gols absurda. É muito gol. É muito gol, é impressionante, é muito gol. Ele fez 6 de uma vez só no jogo, cara. É muito No impressionante. União São João. É, exatamente. Ele destruiu, né, nesse ano. É um time que, ao mesmo tempo, tinha, né, o Edmundo já mais estabelecido, um cara que já tinha feito carreira no Palmeiras e tal. Tinha uns caras que vinham... O próprio Mauro Galvão, que é cria do Inter, já tinha jogado no Botafogo. São caras que já tinham experiência e tinham os moleques surgindo, né? Tanto os da base do Vasco, quanto um certo Reizinho, né? Pois é, cara. O Juninho Pernambucano, assim, que veio de contrapeso pro Vasco. Assim, que o Vasco, ele estava interessado no atacante Leonardo. Tipo aquela coisa do Silvio Santos comprou a Televisa, com a Televisa, vamos comprar essas novelas mexicanas, leva o Chaves. E tipo, o Chaves que virou o grande carro-chefe. O Juninho foi mais ou menos essa coisa, assim, tipo, o Vasco atirou onde viu e acertou onde não viu com o Juninho. O famoso atacante Leonardo, não se sabe, né? Sabe-se lá. E o Vasco chegou a ganhar do Flamengo de 4-1 no quadrangular da semifinal, o que é histórico também, né? Uma goleada num clássico desse, com show de Edmundo. O Edmundo, em 97, foi dono do Flamengo. A posse do Flamengo tinha que ser sido passada pelo Edmundo nesse ano. Assim, foi um esculacho aquele jogo. Sim. Eu acho que a maior coisa é falar, foi um esculacho. E tem até hoje, a galera fica sacaneando o Maricá, que é o lateral do Vasco, que o ficava gritando, Maricá! Volta, Maricá. Volta, Maricá. E ele foi lá e fez o gol, assim, pra fechar o... Foi muito engraçado. Se esgoelando pra chamar o Maricá. É um clássico, é um meme clássico. Essa situação do Edmundo, rapidinho, eu acho que é até um pouco o que a gente debateu no episódio sobre Zâmbia, que é aquela história de, tipo assim, o cara que não... Ele só não é valorizado porque ele não estava na Europa, mas é um feito absurdo que ele fez em 97. Eu não acho nem um pouco absurdo o pessoal falar que ele poderia ter sido o melhor do mundo em 97, porque olha isso, cara. Olha o que o cara fez, o cara ganhou o brasileiro fazendo 30 gols em um turno, sabe? Pelo menos ali na briga, né, ele tinha que estar. Yasmin, sobre a camisa de 97, o que dá pra gente falar? Cara, a capa, ela foi uma fornecedora de materiais esportivos no Vasco que ela variou muito, ela teve muitos modelos diferentes e teve muitas variações. Tiveram muitas variações. Em 97, quando o Vasco ganha o brasileiro, a camisa tem a cruz de malta e a faixa. E do lado, na lateral, a gente tem uma faixa de homens na lateral da manga, a gente tem uma capa escrito por extenso no peito direito e um homem encolado no meio da blusa, que foi o modelo que o Vasco usou quando foi campeão, no segundo jogo 0-0 com o Palmeiras. No comecinho do Campeonato Carioca, em 98, o Vasco chegou a usar esse mesmo modelo. E aí depois, quando ele foi disputar a Libertadores, já era um outro modelo. E aí depois, mais pra frente, eu falo um pouquinho mais dele. Eu acho essa parceria Vasco-Capa muito emblemática, né, cara? É muito clássico. O Vasco e Capa... Pô, pensa em Capa, pensa em Vasco na hora. Representou muitos títulos, né? Foi uma história uma parceria bem gloriosa, né? E bastante vencedora. E assim, tinha o famoso patrocínio da Data Constant na camisa. Isso. Era um clássico aquela camisa, assim. Eu lembro do patrocínio acho que é do ACE, né? ACE. Mas aí já foi quase em 2000. Depois, não. Já é 2000. Esse patrocínio da ACE aí, quando era pequeno, eu fazia escolinha do Vasco. E aí eu tinha que usar a camisa do Vasco e eu ficava revoltado. Tipo, eu ficava brincando, se todo time fosse assim. Ai, muito bom. Aí a gente finalmente chega ao ano de 98, propriamente dito, e a gente vai fazer o nosso contexto histórico do ano. A gente já fez um contexto pocket de 98 no nosso programa sobre o Zidane, mas agora a gente vai falar outros fatos um pouco mais completo. Em 98, no horóscopo chinês, é o ano do tigre. Eu adoro que todo programa tu pega o horóscopo chinês. É ano do cachorro, da galinha, do macaco. Por que não? Sensacional. Não confundir com o ano do El Tigre, que foi 2005. Meu Deus! Foi o ano que o Brasil teve a primeira mulher a presidir uma sessão
do Congresso, que foi a Benedita da Silva. Inclusive, Candidata, Belém. né? Candidata agora, né? A Prefeitura do Rio. É ou não? Sim, Vai ganhar candidata. meu voto, inclusive. candidatíssimo. 98 foi o ano de estreia do Titanic, maior bilheteria da história até ser desbancada por Avatar em 2009, 2 filmes do mesmo diretor, que é o James Cameron. E em 22 de fevereiro, a gente teve um fato marcante aqui no Rio, que foi o desabamento do edifício Palace 2, na Barra. Caraca, já tem tudo Nossa. isso. Que já tem tudo isso, 22 anos. Realmente, Cara, eu sou uma idosa. Isso aí foi um esquema da construtora que não fez direito o negócio. Como é que era o nome do foi? cara? Foi, o maluco fez. Tem um Botou famoso. areia no vergalhão. Aí era um prenúncio do que a milícia ia fazer, né, cara? Não, pior, areia de praia. Sérgio Naia, engenheiro Sérgio Naia. Sérgio Naia. Nossa senhora. Sérgio Picaretagem. Canada. Sérgio Naia. Os nomes que eu lembro de criança de ver no Jornal Nacional é Sérgio Naia e Lalau dos Santos Neto. Lá. E em 3 de abril, a gente teve o lançamento de um dos considerados melhores filmes feitos no Brasil, que é o Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro. É a polêmica, né, do Muito Oscar, bom. era pra ter ganhado. É, a Fernanda Montenegro perdeu pra Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Nossa, Marmelada. não, e o próprio A Vida Bela é um filme chatérrimo. Puta que pariu. E a Gwyneth Paltrow que depois casou com o cara do Coldplay. Ela devia ter perdido o prêmio retroativamente depois disso. Marmelada. Aqui, a academia se esconde, mas o armário da bola tá aqui pra botar o dedo na ferida, entendeu? Defender a honra brasileira aqui frente a esse americanismo imperialista aí. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. O programa de hoje é passado pelo SBT. Exatamente. É Euricado aqui. O que a Globo fala em mostrar, o armário da bola vai lá e escancara pro mundo. E em 10 de abril, a gente teve eu ia falar assassinato. A gente teve a assinatura do Acordo de Belfast, também conhecido como Acordo da Sexta-feira Santa, que conseguiu colocar um fim ao conflito de muitos e muitos anos entre os unionistas e nacionalistas na ilha da Irlanda. Esse acordo tem sido lembrado hoje em dia porque o Brexit ameaçou colocar isso a perder com a questão do acordo, não acordo. A gente está no meio de uma confusão danada. Você que está aí ouvindo a gente no futuro já sabe se houve acordo ou não, ou você, como uma pessoa normal, ignora esse assunto. Também ficou em evidência esse assunto porque a música do U2, né, o Sunday Bloody Sunday, fala sobre esse conflito aí, né, na Irlanda do Norte, e foi regravada como um samba pelo grupo Sambô, que é um assinte, uma ofensa. Sorte, né, do Brasil de não ter causado uma crise diplomática aí com com a União Europeia. Mas a Fabris comentou aqui no chat que acha o U2 chato. É chato demais. E eu diria mais, eu acho que o U2 é o sambô da Europa. Eu conseguiria afirmar isso. É o sapatênis, né? Com certeza. Cara, já que vocês colocaram no ventilador, já que tá muito quente, jogaram no ventilador, cara, o U2 é chatíssimo, velho. Aí vocês me falam de sambô, que é mais chato ainda. Pô, aí não tem como. Pô, não tem como defender, sério. Pedimos perdão às convidadas, aos ouvintes também, porque a gente não queria tocar nesse assunto. Mas a gente tem que falar às vezes, né? A gente tem que falar de coisas chatas. Em 10 de junho, começou a Copa do Mundo da França, vencida pela seleção anfitriã. E digo mais, se as pessoas ouvissem nosso podcast sobre o Zidane, ficariam enojadas, porque aquele podcast ficou muito bom e a gente tem muita informação sobre essa Copa do Mundo de 98, que vai voltar a ser tema aqui. Em 4 de outubro, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que havia comprado a reeleição pouco tempo antes, foi reeleito. Conseguiu, ele comprou e recebeu. Isso mostra a qualidade do serviço brasileiro, né? O cara comprou e recebeu. Não tem, é assim. E, enfim, esse foi o nosso contexto histórico. E 98, ano da Libertadores do Vasco. Só um adendo. Também esqueceram de falar que em 98 o Fluminense jogou a Série C. Exatamente, importante falar. Isso precisa ser notado. Isso precisa ser notado. O Fluminense jogou a Série B em 98, não foi não? E aí caiu e jogou a Série C em 99, não foi? Sim, foi isso. Foi isso? É que eles caíram tantas vezes que eu nem lembro. Agora imagina tu ver o time ser campeão da Libertadores enquanto você tá se encaminhando pra Série C, né? Que coisa difícil que deve ter sido. Cara, na realidade o Fluminense ele foi rebaixado em 96. Só que através de uma virada de mesa eles conseguiram se manter na Série A.
E aí, em 97, eles caíram. De novo. De novo. Aí em 98 caiu de novo. Isso. Foi basicamente isso. A É gente um caminho maravilhoso aí seguido pelo Fluminense de jogar a Série C, desbravar a Série C, né? O primeiro até hoje é o único time dos chamados G12 a fazer isso, mas que está sendo seguido de perto pelo Cruzeiro, que está se esforçando para buscar esse objetivo também, né? Falando de Vasco, que é o nosso tema, de 98, o Vasco chega para essa disputa como campeão brasileiro. Chega num grupo, ainda naquele esquema de 2 times de cada país no grupo. O grupo do Vasco era Grêmio, Vasco, América do México e Chivas Guadalajara. O que mudou do time vascaíno de 97 para 98, além do fato de Edmundo ter saído, né? Como é que foi essa saída do Edmundo e como que o Vasco chegou para essa disputa da Libertadores? E antes também tem a conquista do Campeonato Carioca. Então, assim, o Carioca, assim, como sempre, foi uma bagunça. Teve WO, time que resolveu não participar. Então, assim, o Vasco acabou sendo campeão num jogo contra o Bangu, que foi uma bagunça o jogo, teve apagagem de luz. O Carioca de 98 nem... Assim, é uma nota de rodapé. Além de ter perdido o Edmundo, perdeu o Evair, a dupla de ataque que tinha sido destruidora no ano anterior. Aí o que aconteceu? O Vasco tive que fazer reposição, trouxe o Luizão e o Donizete. E é engraçado que o Donizete, ele até conta em entrevistas que, tipo, 10 da noite, o Eurico bate na porta da casa dele, tipo, ô Donizete, tô aqui. Aí ele vai lá, tipo, o Eurico com um cigarro na boca. Daquele jeito, fala... Cigarro não, um charutão, né? É, um charuto, desculpa. Né? Aquele charutão na boca. Então, você vai jogar no Vasco. Não, mas eu tô fechado com o Flamengo. Não me interessa. Você vai jogar no Vasco, o Edmundo falou que você que vai substituir ele, então é você que vai substituir ele. E, tipo, o Donizete acabou indo pro Vasco fazer aquela dupla incrível com o Luizão. Que acerto, né, da diretoria do Vasco. Nossa, total. E também, naquele ano, acabou que subiu o Pedrinho, subiu o Felipe, uma garotada assim que tava com sangue nos olhos, que tinha uma bola. O tanto que o Pedrinho deixou muitas vezes o Ramon no banco, para ter uma ideia. Assim, de mostrar o acerto que foi a subida dele naquele ano, assim, como ele se firmou realmente naquele ano. A Fabris falou aí na fala dela sobre a contratação do Donizete, que foi muito importante, e tem nessa contratação um personagem que é fundamental para entender o que é o Vasco, talvez no século, que é o Eurico Miranda, que não era presidente do Vasco como ele se tornou depois. E ele era diretor de futebol do Vasco, e quem era presidente era o Calçada, que foi o presidente mais vitorioso da história do Vasco. O que dá para falar do Eurico e da importância dele para esse time? Era realmente um personagem, né? A gente vê as fotos hoje em dia, dá para ver o respeito que os jogadores tinham por ele. Era um cara muito presente no dia a dia do time e desses times campeões do Vasco. Então, ele é uma figura que por si só, acho que todo mundo lembra dele fumando aquele charuto da forma autoritária como ele lidava com os jogadores, né? Mas ele foi uma figura muito importante na história do Vasco. Querendo ou não, infelizmente a gente tem que falar que o Eurico foi um dirigente muito importante na história do Vasco, na contratação de jogador. Eu acho que, infelizmente, apesar de tudo, né, de tudo que ele fez enquanto presidente do clube, na época de dirigente, a gente não pode, tipo, se esquecer de tudo que ele acabou fazendo pro clube, que, tipo, ajudou muito o Vasco a partir dessa década de 90, né? Com tantos títulos que o Vasco ganhou, ele teve uma importância muito grande. Então, acho que sim, a gente tem que citar que ele foi realmente muito importante. E o Calçado a gente não tem nem o que falar, né, cara? Foi o presidente mais vitorioso do clube e que toda a torcida vascaína tem um carinho, né, muito grande por ele, sempre teve. E acho que a gente tem muita gratidão por tudo que ele fez, né? O Eurico, ele, tipo, era aquele cara que lia o regulamento do campeonato de cabo a rabo, lia tudo. Então, assim, conseguia, tipo, pegar algumas coisas assim, tipo, se fulano espirrou durante o campeonato, assim, ele estaria eliminado. O Eurico ia lá e conseguiu 6 pontos, os 3 pontos, umas coisas assim, tipo... Ele sempre achava uma brecha, né, pra conseguir
favoreceu ajudar o Vasco de alguma forma. Ele sempre achava alguma coisa no regulamento. Regulamento embaixo do braço. Exatamente. Exato. O Eurico, assim, como gerente de futebol, tudo, assim, a gente não tem o que falar. O problema dele foi quando ele foi ser presidente, aí resolveu a megalomania com o projeto olímpico, gastando dinheiro com hipismo, com natação, com iatismo, sei lá. Aí, tipo, começou a degringolar e o Vasco deve galera do vôlei até hoje, para vocês terem uma ideia. Nessa época, o Vasco ainda acreditou que ia conseguir repatriar o Edmundo, né? Aqui eu até achei uma matéria aqui do Lance falando sobre a montagem desse elenco na época, que o Vasco tentou repatriar o Edmundo, segurou a camisa 10, né? Que queria que fosse para ele, tentou esse acordo pro Edmundo jogar Libertadores, não conseguiu, e foi atrás de vários outros atletas, né? Tentou contratar o Djalminha também, que é do Flamengo, o Edilson Capetinha, Giovani do Santos, né? Que foi protagonista no Santos no vice-campeonato brasileiro, 95, e mesmo assim não conseguiu nenhum deles, mas acabou trazendo essa dupla que deu muito certo, né? É muito impressionante isso. O Donizete e o Luizão chegaram no ano, o Vasco perdeu os dois atacantes, as duas referências no ataque, e botou dois caras que chegaram no ano para já ganhar a Libertadores. Isso eu acho muito impressionante. E aí, chegando na Libertadores, é um grupo pedreira, né, cara? Contra o Grêmio, que é uma equipe, com uma camisa pesada, principalmente em competição de mata-mata, em competição de eliminatória, e 2 viagens para o México, né? Porque sempre tem essa questão. Jogar contra o time do México é pegar um voo de 10 horas. O jogador vai ficar cansado, o jogador vai ter problema para treinar depois. É sempre aquela coisa. E não foi muito fácil pro Vasco, né? É altitude, exatamente. E não foi tão fácil assim pro Vasco, né? Na fase de grupos. Nossa, assim, na época eu fazia cursinho vestibular, aí a gente comprava o Lance, aí, tipo, não tinha internet, crianças, desculpa. Aí a gente comprava o Lance, tipo, depois dos 3 primeiros jogos, o Vasco tem que ganhar em casa e torcer por resultados para poder se classificar. E foi engraçado, assim, o Vasco perdeu para o Grêmio de 1-0, perdeu para o Guadalajara e empatou com o América do México por 1-1, ou seja, em 3 jogos fez apenas 1 ponto. Imagina o desespero do torcedor e da torcedora vascaína. A gente, tipo, tinha pensado, lá vem a maldição do centenário, que, tipo, o Flamengo, a gente ficou zoando o Flamengo, tipo, não ganhou nada, pior ataque do mundo em 95. É sem ter nada. O sem ter nada. Aí a gente, vamos passar vexa nessa Libertadores. E aí depois, assim, veio, assim, sei lá, onde que o Vasco tirou força. Acho que a mística de São Januário mesmo, que aí ele conseguiu ganhar do Grêmio por 3-0, ganhou do Guadalajara por 2-0, empatou com a América do México por 1-1, assim, tipo, classificou em segundo no grupo e, tipo, daí em diante foi muito sofrimento, mas, assim, o time foi incrível. 2 coisas que é importante destacar nessa questão. A questão do centenário, que ali na década de 90, os primeiros clubes brasileiros começaram a fazer 100 anos e a gente começou a ver essa questão do time ter que vencer em centenário, e o Vasco provavelmente o clube que teve o maior título em centenário. Muitos outros clubes tentaram alçar voos grandes e não conseguiram. E a questão da fase de grupos, né? Pegando aqui a classificação da fase de grupos, o Grêmio ficou em primeiro lugar com 12 pontos, em seguida vem Vasco e América com 8 e o Chivas Guadalajara com 6. Então foi um grupo extremamente disputado e muito difícil para passar, mas o Vasco conseguiu passar em segundo lugar para ir para as oitavas de final. Não, e na segunda fase é ridículo isso, né? A gente estava até comentando aqui antes da gente começar a gravação. São 2 chaves, né? 2 lados da chave na Libertadores. Cara, o lado que o Vasco pegou é Nacional do Uruguai, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, América do México, River Plate, Olímpia e um Colón aqui que entrou por cota. Do outro lado, cara, é assim, Atlético Bucaramanga, Bolívar, Barcelona de Guayaquil, Alianza Lima,
E aí tem, tipo assim, um Penharol pra dar um negócio, um Colo-Colo ali também, que não é grande coisa, mas tava ali. E aí, cara, ridícula a diferença. Bizarro, né? O Vasco pegou a chave muito mais Uma chave complicada. muito difícil. Cara, muito absurdo. Assim, o Penharol ali, se tivesse tocado com o Colón, pronto, assim, não precisava... Era só ter... campeão. Era só campeão. E o Vasco pega, nas oitavas de final, um clube campeão da Libertadores, que é o Cruzeiro, né? Cara, esse jogo... Ele eliminou o Cruzeiro, né? Ele elimina o Cruzeiro, que era o atual campeão da Libertadores do ano de 97, né? Já mostrou a credencial. Exatamente. Assim, o Cruzeiro, assim, foi um jogo muito complicado, que o Vasco virou, assim, tipo, virou o jogo, assim, tipo, aquela coisa de time da virada, na época já era gritado, assim, a plenos pulmões pela torcida. Ganhou de virada no Rio de Janeiro por 2-1, o primeiro gol foi do Marcelo do Cruzeiro, aí vem a dupla Luizão e Donizete, acertando tudo, tipo, aquela coisa que falaram, acerto da diretoria, a gente venceu por 2-1, e o segundo jogo foi aquele Deus nos acuda em Belo Horizonte. Foi Sempre assim, difícil jogar no Mineirão, né? Muito cara, difícil. pelo amor de Deus, é um inferno. Camisa pesadíssima do Cruzeiro. E foi 0x0 o Vasco classificado. Na ida, Donizete e Luizão dando o tom do que seria essa fase eliminatória da Libertadores do Vasco, né? Fazendo gol como eles fizeram em várias outras. Eu queria chamar a atenção rapidinho que o Luizão, cara, ele é um cara até um pouco menosprezado, assim, mas apesar de ter sido penta em 2002, ele era reserva, cara, ele é o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Ele é especialista em Libertadores, ele ganhou a Libertadores com todo mundo. Todos os times que ele ganhou, que ele jogou, ele foi campeão de pelo menos um título nacional ou de um título continental, como é o caso do Vasco. Ele foi brasileiro pelo Corinthians, foi campeão do Mundial pelo Corinthians em 2000, campeão da Libertadores pelo São Paulo em 2005, Copa do Brasil pelo Flamengo em 2006. É um cara com muito peso na Libertadores, né? Ele não tem uma identificação. Por exemplo, o Donizete sempre está participando de eventos com a torcida do Vasco. O Luizão não tem isso. Mas assim, eu respeito o Luizão de uma forma tão grande. Era engraçado que nos anos 90 todo time tinha o seu atacante. O Vasco tinha o Valdir Bigode, o Fluminense tinha o Super Ézio, assim, o Botafogo tinha o Túlio, o Flamengo tinha o Romário, tinha outros. Então, assim, sempre os times assim, tinham seus camisas 9. Hoje em dia, a camisa 9 virou um artigo de luxo, acho que quase ninguém tem. E o Vasco passa do Cruzeiro para pegar outro campeão recente. Vai enfrentar o Grêmio, que tinha sido campeão da Libertadores em 95. Então, no primeiro jogo, né, foi realizado no antigo Estádio Olímpico do Grêmio e terminou empatado com 1-1, né? Já no jogo da volta, que foi em São Januário, o Vasco conseguiu vencer por 1-0 de uma maneira mais tranquila e passou de fase. Não foi, tipo, tão sofrido assim, aí, tipo, o Vasco já chegou pra pegar o River. Não perder no Sul, pelo menos pra gente que é flamenguista, o Vasco até se vira melhor no Sul do que o Flamengo. O Flamengo no Sul é um case, né? Uma situação. Mas só de não perder no Sul já é um resultado muito positivo, né? Com a torcida do Grêmio, o estádio do Grêmio, que é uma camisa pesada, outra camisa super pesada do futebol brasileiro. E, voltar com 1-1 enche o torcedor de esperança, não enche? E tinha toda a mística também do Estádio Olímpico, que tinha a avalanche da torcida do Grêmio, né? Era um estádio que dava medo nos adversários de jogar. Então, acho que, tipo assim, não saiu tão mal, não. Saiu até bem. Fabris, Pedrinho marcou na ida e marcou na volta, né? Cara, Pedrinho, na época, assim, a galera falava assim, o Edmundo, que era um animal, né? E assim, a galera chamava o Pedrinho de um animalzinho. Tinha essa brincadeira com ele, porque assim, ele tava encapetado. Era assim, tipo, um moleque da base, assim, que tipo, colocou a camisa e tipo, falou, é minha. Não tinha essa. Não sentiu o peso, né? Não sentiu o peso, assim, tipo, eu tô aqui pra vestir essa camisa, ele com o Felipe, cara, era absurdo aquilo. Assim, e tem as reportagens que a gente vê na época, assim, tipo, ver como a galera se divertia mesmo, não tinha essa coisa assim de redes sociais, então era tipo ali no carteado, era no sambinha. Era, assim, o carteado é bom demais. Era um futebol muito raiz, assim, eu acho isso muito engraçado. A galera ficava se zoando no vestiário. O que você via ali se refletia em campo. Você olhava para o time,
ele sabia o que estava acontecendo. Eu acho muito maneiro nesse time do Vasco, uma parada que a gente vê a qualidade técnica de cada um. É um time muito técnico, um time muito bom de bola no pé, com muito recurso. O Felipe, que era lateral... É um dos melhores jogadores que eu vi jogar, cara. Tá maluco. Ele jogou no Flamengo, ele era o cara do Flamengo com camisa 10, o cara do lateral. A gente tem o Fabiano Heller, que nessa época no Vasco, ele até chegou a jogar nessa Libertadores como volante. Depois ele virou um zagueiro muito técnico também. Foi campeão mundial com o Inter. Eram caras que, mesmo se adaptando a outras posições, eram tão bons que conseguiam se virar bem. O cara não sentia diferença, sabe? Era um time muito técnico, né? Além dessa vontade, além desse entrosamento que você estava falando, Fábio, era um time com muito recurso, né? Era um time que você conseguia ver, tipo, vou fazer uma virada de bola lá pro outro lado, e os caras não erravam. Não é dessa coisa, sei lá, de Felipe Bastos. Paz de Bastos. Os papais só do adversário, né? Porque que o cara erra um passe de 2 metros. Não, era virada de bola consciente que fazia assim, o jogo fluir algo para frente. Não, mas um parênteses aqui. O erro do Felipe Bastos também é consciente. Ele recebe a bola, ele olha, ele analisa, ele vê o jogo, ele fala assim, onde que eu vou errar aqui? Eu vou errar aqui, ó. O erro do Felipe Bastos é dançar demais. É verdade. É muita malemolência, ele não consegue controlar na hora de jogar. Ele não erra sem querer, ele erra consciente. E aí, com essa vitória na volta por 1-0, gol de Pedrinho, o Vasco se encaminha para uma semifinal gigantesca contra o River Plate. Final antecipada. Na semifinal, lá do outro lado, a gente tinha Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño. Todo mundo sabia que essa seria... quem saísse dessa chave seria campeão, né? O Vasco, na ida no Rio de Janeiro, venceu por 1-0, gol do Donizete. E foi para a Argentina com essa vitória, tendo que pelo menos empatar para se classificar para a final. Aos 25, o Sorin fez o gol do River Plate e colocou toda a pressão para cima do Vasco, ter que jogar no Monumental de Núñez, com a torcida argentina enlouquecida, como a gente bem sabe como é. E eis que surge um moleque pernambucano para ser monumental e marcar o nome dele na história do Vasco, né? Yasmin, o que dá pra gente falar desse confronto e principalmente desse momento que é o gol de falta do Juninho, que é o grande momento da campanha, ficou marcado, momento que a torcida não esquece até hoje, o momento que colocou o Juninho definitivamente na história como um dos maiores nomes da história do Vasco da Gama. Cara, então, quando o Sorin fez o gol do River Plate, acho que, cara, a galera ficou muito, muito apreensiva, porque o argentino, o jogador argentino tem aquele negócio da catimba, né, de fazer 1-0 e ficar catimbando, fazendo cera o jogo inteiro. E aí, tipo, o Vasco acha uma falta no 37 do segundo tempo, né, e o Juninho cobra com muita maestria, cara, acho que é um negócio, assim, que nenhum vascaíno nunca vai esquecer, tipo, é um negócio, assim, surreal. E, cara, foi um dos momentos, assim, mais emocionantes, porque você tava atrás do placar, você tava com uma torcida toda contra você. E você tem mais os argentinos fazendo aquela catimba, aquela cera, e você consegue empatar um jogo desses, você sabe que você tem grandes chances de você chegar na frente e ser campeão. Então, assim, foi um marco muito grande esse gol do Juninho. E que, cara, a gente idolatra ele muito até hoje. Ele tem música por conta disso. E é uma coisa que a gente não vai esquecer nunca, né? Fábio, você que viveu, cara, você que viu, como é que foi? Desespero. Libertadores é desespero, né? É isso. Não, quem ganha Libertadores sem passar um minutinho de angústia, não ganhou Libertadores, né? Não tem como, cara. Então, assim, igual você falou, aquela pressão do River, mesmo a gente tendo ganho o primeiro jogo e tal, aos 25 você fala, ferrou. Cara, jogar no Monumental de Núñez é pesado. É pesado. Acho que talvez só na Bombonera pode ser equivalente ou mais pesado, mas assim, é difícil com a torcida ali em peso e você em casa, no desespero, vendo ali na televisão, fala, caralho, velho,
aquele gol, tipo, sabe quando você sai, tipo, você não lembra como você estava comemorando, você sabe que comemorou, porque fica tão extasiada, uma coisa tão absurda. Porque, assim, você não imagina, é igual a virada do século, do time de 2000, assim, tipo, você, tipo, fica tão louca que você não consegue definir. Porque quando ele fez o gol, era igual a Yasmin falou, era 37, 38, tudo virava que ia ser pênalti. Pênalti é aquela coisa, não dá para você saber. O Germano, eu não lembro dele ser um grande pegador de pênalti. Era jogar ali o que dava nos 90 minutos mesmo. E o gol do Juninho, assim, ele veio do banco, eu não lembro porque ele estava no banco naquele jogo, mas aí houve a substituição e, assim, pouco tempo depois ele foi bater e, tipo, cara, a hora que o Burgos aceitou aquele gol, é enlouquecedor. Tipo assim, sabe quando você tira uma tonelada das costas, tipo, falou, vamos ser campeão, foda-se quem vier, não tem adversário, estamos passando pelo River, que venha qualquer um. E é mais ou menos isso. E aí, chegar na decisão contra o Barcelona de Guayaquil, é isso. O Vasco ganhou dos 3 campeões anteriores, isso eu acho muito incrível. Ganhou do Cruzeiro campeão de 97, do River campeão de 96 e do Grêmio campeão de 95. Então, literalmente, os 3 seguidos dos anos anteriores caíram pro Vasco. Aí chegou na final contra o Barcelona de Guayaquil, é outro clima, né? Apesar de ter 80 mil cabeças no estádio do Barcelona, de ser um estádio grande, é o Barcelona de Guayaquil, não é o River, não é o Cruzeiro, não é o Grêmio. Castrilli. Aí o Luizão vai terminar o primeiro tempo, já o show do intervalo para você. Vai muito bem o Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Barcelona. É o Vasco para conquistar a Libertadores. O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete, tem a chance, pé direito, bateu. Gol! Até porque na ida o Vasco, já falando da final, ganhou de 2-0. Saiu de São Januário com 2-0 na mala, gols de Donizete e Luizão. Isso é uma coisa que eu acho muito doida. O Vasco não jogou no Maracanã, né? Tinha uma final de Libertadores e botou em São Janu. Naquele jogo, acho que foi o jogo que eu vi São Januário mais cheio. Sem brincadeira, devia ter umas 40 mil cabeças ali, todo mundo amontado, eu não lembro. O público oficial é 36 mil, mas eu chuto que devia ter uns 50, no mínimo. Ah, velho, ele tava ali fácil, tipo, 40 e poucos mil, assim, fácil, empurrando, vai daqui, vai dali. Uma coisa engraçada, que o Donizete era o camisa 7, e ele fez o gol aos 7 minutos do primeiro tempo. Donizete. Donizete Pantera, aquela comemoração da Pantera. E ele pega, e ele vai em direção ao gol, e tipo, ele resolve chutar, e eu falei, não chuta daí, gol! Nem termina o pensamento. Exatamente. Eu acho maneiro que, assim, o jogo de ida, gols, Donizete, Luizão. Jogo de volta, gols, Luizão, Donizete. O ataque fez tudo, né, cara? Pô, não, assim, na segunda fase, vamos lá, oitavas. Donizete, Luizão. Volta no Mineirão, 0-0. Quartas, Pedrinho. Nos 2 jogos, os 2 gols foram do Pedrinho. Semi, Donizete. Aí tem o gol do Juninho lá. Final, Donizete, Luizão e Donizete. Cara, Luizão e Donizete, eles brincaram de fazer gol decisivo nessa segunda fase. Eles brilharam muito. Igual a gente estava falando no começo, foi um acerto muito grande. Luizão foi artilheiro do Vasco nessa competição, fez 7 gols. Donizete e Luizão, assim, foram não só essenciais nos jogos finais, mas para aquela arrancada que a gente comentou do Vasco lá atrás, eles também foram, porque sem eles o Vasco não teria nem passado para as oitavas. Acho que também é importante falar do papel do Luizão e do Donizete, né? Porque eles entram, tipo, vem pro ataque do Vasco em 98 para substituir o Evair e o Edmundo, que em 97 destruíram, né, cara? O Edmundo foi responsável por 29 dos 55 gols que o Vasco fez no Brasileiro de 97. Então, assim, eles vêm com uma responsabilidade muito grande
E eles conseguiram, não sentiram pressão e, cara, conseguiram levar o Vasco na final, cara, fizeram um gol na final. Então, assim, é muito importante ver de que tipo, eles não tiveram medo, sabe? Não sentiram pressão e conseguiram trazer esse título pra gente, que é importante pra caramba. Não sentiram a pressão na ida, marcou um gol do Donizete, marcou um gol Luizão em São Januário. E na volta, os dois marcaram também. Vasco já abriu 2-0 e no desespero o Barcelona empatou diante de um público de 82 mil pessoas no Estádio Monumental de Guayaquil. Importante citar sobre o Barcelona, tem 2 nomes... Calma, vamos dar as escalações. Por favor, escalação. Por favor. Primeiro, a escalação em si, a gente vai falar do Vasco antes e depois do Barcelona, porque do Barcelona a gente vai ter que abrir um subtema aqui. O Vasco entrou com Carlos Germano, Wagner, Odivan, Mauro Galvão e Luizinho, Felipe, Nasa, Juninho e Pedrinho, Luizão e Donizete. Entraram Ramon, Alex e Vitor. O Barcelona, eu vou pular o goleiro, mas tem na zaga Raul Noriega, Holger Quinones, Montaneiro e Gomes, Carabali, Morales, Jorge, Delgado, De Ávila, Asensio. O goleiro é ninguém mais, ninguém menos que José Francisco Cevallos. Eu tenho muito orgulho de ter o mesmo nome que esse homem. O Delgado, que você falou, que era camisa 13, também estava 10 anos depois ao lado de José Francisco Cevallos. No maior título do futebol equatoriano. Em pleno Maracanã. Quem se lembra da final de Libertadores de 2008? Eu não vou falar mais nada, porque aí vou descavar pro clubismo. Mas são 2 homens que deram muitas alegrias para todos nós envolvidos aqui nesse podcast, nesse momento. O treinador do Vasco, importante falar, era o delegado, Antônio Lopes. Quem tem Antônio Lopes e Eurico Miranda, na malandragem não perde, né? Já começa ganhando por aí. E o Lopes tinha sua indefectível camisa verde, que também foi uma personagem daquela época de ouro do Vasco, assim. A camisa verde era clássica ali na beira do campo. Nunca deu voz de prisão a ninguém no beira do campo, não, Antônio Lopes. Eu acho engraçado, assim, você citou o nome, o Quinones, que como eu falei que eu comecei a torcer pro Vasco em 89, ele fazia parte da Sele Vasco de 89. Assim, o jogador equatoriano, e depois ele deu alegria pro Vasco sendo zagueiro do nosso maior título até então. E tinha uma história de uma camisa dourada, não tem? A história da camisa dourada? Cara, essa camisa dourada, assim, reza a lenda que se o Vasco tivesse sido campeão mundial, a gente teria uma camisa dourada feita parecido com a camisa de 98, mas, assim, na cor dourada. Infelizmente, o Raul, que deu aquele come absurdo no Vitor, se eu não me engano, que o Vitor tá procurando ele até hoje, tirou esse nosso sonho dourado, cara. Teria sido um artigo de coleção sem igual essa camisa dourada. E acaba que a gente tem a consagração desse time, né? Não dá pra gente falar de Vasco sem falar desse título, que é talvez o maior título da história do clube, o título muito marcante dos times cariocas, junto com o Flamengo. É o único time que conquistou a Libertadores, só que o Flamengo tinha conquistado muito tempo antes. Tem toda uma geração, até o ano passado tinha toda uma geração de torcedores cariocas que não tinha que só tinha os vascaínos como campeões da Libertadores. E eu queria saber da Yasmin, que é um pouco mais nova, tem mais ou menos a nossa idade, como foi importante isso para a formação dela como vascaína, e depois da Fabris, a importância desse título, ela que presenciou e como foi acompanhar e comemorar esse título da Libertadores de 98. Cara, então, eu já comecei a torcer pro Vasco, o Vasco já não estava vivendo bons momentos, né? E aí quando eu comecei a pesquisar, eu me liguei muito mais na resposta histórica, na construção de São Januário feita pela própria torcida. Isso são coisas que, cara, mexem muito com você. De, tipo, cara, como é que pode um clube conseguiu fazer isso, sabe? Um clube com toda essa história. Eu acho que isso é muito importante. E aí você começa a acompanhar, você começa a pesquisar os títulos. Cara, você vê que um clube conseguiu ganhar, tipo, um campeonato carioca, uma Libertadores no ano do centenário. Isso, porra, é um feito muito histórico. Inigualável. Cara, muito inigualável. Então, você começa a acompanhar isso e não tem como você não torcer, não tem como você não admirar.
E a gente espera, né, até hoje, dias melhores, dias de glória, que tá meio complicado. Mas, cara, se você olhar pra trás, é uma história muito bonita. Não tem como você não ficar admirado. Cara, assim, é até complicado assim, a gente comparar o que fizeram com o Vasco, o que o Vasco foi nos anos 90, tudo. Assim, essa questão de dívida e é algo que eu sempre zoava, tipo, eu tinha amigo flamenguista que falava, a gente foi campeão da Libertadores, e eu falava, pô, mas você viu? Tinha isso. Na comemoração, quando o Vasco voltou ali da Libertadores, passou em frente à Gávea, mostrou os troféus. Isso foi muito bom. Isso foi Aí, muito bom. Vocês terem uma ideia como a coisa foi tão absurda, o primeiro jogo do Vasco após a conquista da Libertadores, adivinha contra quem? Flamengo. O jogo do Vasco foi dia 26/8, ou seja, 26/8 a gente já tinha completado 100 anos, que foi no dia 21 que a gente completou. Aí o jogo contra o Flamengo foi dia 30 de agosto de 98, assim. O jogo da faixa da Libertadores foi justamente contra o Flamengo. O jogo foi 1-1. O Vasco até entrou com time reserva nesse jogo. O pessoal devia estar na manguaça ainda. Na ressaca do ano. Esse time do Vasco, que é histórico, viria a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2000, que foi conquistado em 2001, mas era o Campeonato Brasileiro de 2000, a Copa João Avelange, que leva esse nome terrível, mas isso é uma história para outro... Mas o Carioca não ganhou. Exatamente. Olha o meu clubismo aqui. Alguma hora tem que aparecer, né? A gente ganhou o São Paulo também, naquela esteira, tipo... Foram anos bons para a torcida vascaína. Com isso, a gente chega ao final desse episódio do podcast do Armário da Bola. Primeira vez que falamos de Vasco aqui, a gente estava tenso para isso, porque, como a gente falou no começo do programa, é um time que a gente foi obrigado a aprender a respeitar. É clássico e vice-versa, já dizia a sabedoria popular. E a gente queria agradecer muito a presença da Yasmin e da Fabris. Ajudaram muito, falaram muito sobre identidade do Vasco, falaram muito sobre o próprio programa, o próprio time, ajudaram muito o programa. Fabris, sua despedida, seu destaque final aí. Obrigado por ter comparecido aqui virtualmente ao Armário da Bola. Gente, eu queria agradecer, dizer que a gente tem outros títulos aí que, se vocês porventura forem comentar, a gente está à disposição para comentar. Desculpa qualquer coisa, essa empolgação, tudo. E foi muito bom estar falando, partilhando essas lembranças. Eu queria pedir para vocês seguirem as Rosalinas no Twitter, nas redes sociais em geral, ver o nosso programa no YouTube. Toda terça-feira, às 9h30 da noite, a gente tá ao vivo, e a gente sempre tem webséries sobre camisas históricas do Vasco, que a Yasmin faz, a análise tática. Então, assim, eu acho que tem muito conteúdo para vocês poderem consumir com a gente. Yasmin, obrigado pela presença. Seu destaque final. Gente, obrigada pelo convite. Foi muito legal participar desse bate-papo com vocês. E, cara, que vocês sigam as Rosalinas, porque a gente tá construindo um conteúdo muito, muito bom, que vale muito a pena vocês conferirem. E daqui a pouquinho, às 9h30, a gente já começa o programa, a live no YouTube. Então, é isso aí. Daqui a pouquinho da gravação. Se alguém estiver ouvindo a gravação aí. O agente do FBI que tá ouvindo a gente aí, se quiser comparecer lá, é só ir lá conferir. Mas toda terça-feira as Rosalinas estão. Eu tenho um grupo de amigos, que inclusive nem é sobre futebol, é um grupo sobre NBA, que tem alguns vascaínos. Eu perguntei lá, gente, a gente precisa de um produtores de conteúdo sobre Vasco. Um amigo meu, Marquito, grande abraço pra ele escuta a gente, indicou na hora vocês, e a gente agradece muito a presença de vocês. Chico, seu destaque final. Meu destaque final bom, para esse time que a gente respeita demais, como a gente falou no começo, que é o Vascão. É um time que a gente ama odiar e a gente odeia amar, porque, cara, o Flamengo não seria a mesma coisa se não fosse o Vasco, e o Vasco não seria a mesma coisa se não fosse o Flamengo. É um time muito incrível,
Essa campanha de 98 é inegável, é indiscutível, né? São momentos muito legais da história do futebol. Vou repetir o que as meninas já falaram. Sigam as Rosalinas, a gente chamou elas porque a gente achou muito legal o conteúdo delas, elas fazem muita coisa muito legal, foi um prazerzão ter as duas aqui. Agradecer também a Luísa, que respondeu a gente no Twitter. Ficou de ponto eletrônico. De fantasma. Ponto eletrônico. Que, enfim, são as meninas que fazem um conteúdo muito legal sobre futebol. Foi um prazer gigantesco, foi uma alegria enorme ter vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez. E que seja uma rivalidade eterna e sempre sadia do jeito que é, né? Flamengo e Vasco, assim, nem sempre é tão sadia para algumas pessoas, mas da forma como a gente debateu aqui, a gente vê que é uma coisa que tem muito respeito dos dois lados, é uma coisa que a gente consegue ter admiração e carinho pelo rival mesmo. Bom, beleza, né? O rival meteu 4-1 na gente, a gente bate a cabeça e vai fazer o quê? Vai discutir? Não vai. Muito obrigado mais uma vez, meninas, pela parceria. Nossos ouvintes, sigam. A gente vai linkar aqui nos tweets, aqui nos posts no Instagram. E muito obrigado a todo mundo que ouviu. Chegamos ao fim do programa. Divulga a gente nas redes sociais, segue a gente. Estamos com o Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Sigam as Rosalinas, acompanhem as lives delas às terças-feiras, principalmente a torcida vascaína. E a gente se vê na próxima semana. Até lá, um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.